Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos estudos do ESD. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a reencarnação, mas antes eu gostaria de convidar a todos para fazermos a nossa prece inicial. Mestre Jesus, divino amigo, modelo e guia, ampara-nos na noite de hoje através do nosso espírito amigo. Ajude-nos a compreendermos, à luz da doutrina espírita, o Evangelho que você trouxe até nós há 2000 anos atrás. Ajude-nos, sobretudo, a aplicarmos em nosso dia a dia todo o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, toda a explicação que ela nos traz acerca das leis divinas. Agradecemos pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de aprendizado e por esta noite estarmos aqui de coração e mente abertos para aprendermos um pouquinho mais sobre esse imenso universo que há dentro de nós. Agradecemos ao Mestre, agradecemos a espiritualidade amiga e pedimos a permissão para darmos início a mais um estudo na noite de hoje, que assim seja, graças a Deus. Bom, então, como eu havia dito, nós vamos falar hoje sobre os fundamentos e finalidade da reencarnação. É o do ESD, né? O Ensino de Doutrina Espírita, Programa Fundamental, tomo 1, está lá no módulo 5, Reencarnação, roteiro 1. Então, para nós entrarmos no assunto, nós vamos aqui definir os objetivos. O primeiro é relacionar a doutrina da reencarnação com a manifestação da justiça divina. Nós vamos procurar entender o conceito da reencarnação e atrelado à justiça divina. O segundo ponto é explicar a relação de causa e efeito no processo reencarnatório. O que seria causa e efeito, punição divina, castigo, enfim, tudo que está relacionado a esse tema, a esse tópico. Citar as finalidades da reencarnação, ao que se destina a reencarnação, e esclarecer como atingir essas finalidades, né? Então, o Espiritismo traz para nós um roteiro explicativo sobre as leis divinas. Na realidade, a lei divina. Mas ela traz essa perspectiva através de uma construção muito sólida e racional, que se apoia num tripé, e esse tripé é a filosofia, a ciência com a implicação religiosa. Então, Kardec vai buscar, através das indagações, racionalizar a fé. Então, uma fé raciocinada, ela vai encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. E é interessante nós observarmos essa questão do Espiritismo, trazer toda essa nova compreensão acerca do cristianismo redivivo, que a reencarnação, eu vou colocar uma opinião pessoal aqui, um tanto quanto pessoal, a escola, do meu ponto de vista, é um grande hospital-escola. Nós estamos aqui para expiar as pendências que foram engendradas por nós mesmos na nossa consciência, ao passo que nós estamos aqui para aprender. Por isso, hospital-escola. E nada mais justo, partindo desse ponto de vista, que o Espiritismo viesse ao mundo, fosse trazido à luz ao mundo, para nós, espíritos encarnados, através de um educador. Uma pessoa muito comprometida com o ensino, como nós vimos na palestra
Allan Kardec, o professor educador, o professor Hippolyte construiu uma vida acadêmica muito concisa, muito bem construída, teve um contato profundo com Pestalozzi. Então, o seu método pautado no Pestalozzi trouxe uma revolução no ensino público da França. Uma pessoa, um espírito de uma envergadura intelectual muito grande, que trouxe contribuições enormes também para o campo científico do nosso planeta, para as ciências sociais, inclusive, as ciências matemáticas, as exatas e biológicas. Então, com o Espiritismo não poderia ser diferente. Como a Terra, o plano físico em si, do nosso ponto de vista aqui, do ponto de vista do Luiz, é uma escola, nada mais justo do que o Espiritismo vir pelas mãos de um grande educador, de uma pessoa muito comprometida com a educação. E no decorrer desse estudo nós vamos falar um pouquinho do contexto de educação. Nós vamos tentar atrelar o contexto de educação com a reencarnação, a ligação que tem a educação, assim, do ponto de vista humano, com a reencarnação, com o espírito imortal que nós somos, tá? Então, dando continuidade, nós vamos falar aqui sobre a justiça divina reencarnação. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. Por que ele fala muitas existências? Na realidade, como nós dissemos, nós vamos ver nos slides posteriores que nós somos a imagem e semelhança divina. Nós somos espíritos incorpóreos. Então nós trazemos o DNA divino na nossa construção, na nossa essência. E o espírito não tem forma, enfim, é complicado definir o espírito do ponto de vista físico, porque é um ser incorpóreo. Como o próprio Livro dos Espíritos coloca, que a palavra incorpóreo é o termo mais adequado para definir o espírito. É óbvio, tem a questão que é o espírito, O espírito é o princípio inteligente do universo. Então a própria definição da resposta já nos remete a algo que é realmente incorpóreo. A inteligência por si só não é uma coisa palpável, é um atributo do espírito. Visto que Deus, conforme as explicações dos espíritos na obra de Kardec, Deus é a inteligência suprema do universo. Então nós somos seres também inteligentes. Então nós povoamos todo o universo. Então qualquer parte do universo tem espírito, tem esse princípio inteligente. Por isso a definição, princípio inteligente do universo. Então, essa incorporeidade, essa natureza divina da qual nós somos formados, nos permite realizar grandes feitos. E o corpo físico em si vamos assim fazer uma comparação aqui meio até pueril, meio infantil, é um vaso que limita as funções, vamos assim dizer também, do espírito, as suas capacidades, melhor dizendo. Então, nós estamos presos literalmente, através de processos mentais, obviamente, a um corpo físico, para que essas nossas potencialidades sejam reduzidas e a partir de então nós possamos conviver uns com os outros. Então a reencarnação em si, ela traz esse ponto de vista, porque nós precisamos ter esses momentos de esquecimento do nosso passado para que a convivência e o viver se tornem possíveis. Sem o cérebro físico,
o espírito se liga mentalmente aos seus desencantos, aos seus desamores. Então fica complicado, sem essa interação com o corpo físico, o espírito buscar a evolução. Então, como Deus é a inteligência suprema, ele enxerga dessa maneira que o melhor a se fazer é nos colocar em interação com essa matéria. Então, desse ponto de vista, os espíritos vão dizer que admitir para o espírito muitas existências sucessivas. E isso está em acordo com a justiça divina, porque nos dá a oportunidade, como ele vai dizer, de repararmos os nossos erros, né? Então, continuando a leitura aqui, ele vai dizer, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, né? Pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Então, a gente vê que a concepção para o espiritismo não é de pecado, e sim de erro. Nós estamos em processo de aprendizagem. Então, o erro é algo natural, é consequência do aprendizado, o errar. O tripé que nós falamos do espiritismo tem a ciência como uma das suas bases, né? Então, para a ciência, né, o método de pesquisa que a ciência utiliza, ela observa muito mais os erros do que os acertos, porque com os erros ela aprende o que não se pode fazer e com isso o que não se deve fazer, né? E com isso toma os rumos nos caminhos de se acertar melhor com aquilo que aquela determinada pesquisa se propõe a realizar, a buscar, né? Obviamente não é uma verdade absoluta, por isso existe a tese, a antitese e a síntese, né? Então a síntese vai virar uma nova tese que poderá ser novamente estudada futuramente e assim se engendra o progresso. Nós somos seres dotados de potencialidades que estão em progresso. E assim acontece com a ciência. Então, desse ponto de vista, é erro e não pecado. Porque o que seria pecado? Se a gente for analisar, né, grosseiramente aqui falando, eu não tenho assim uma certa destreza para falar de outras religiões, nem vou tocar no assunto, mas assim, pecado é você atentar contra uma organização religiosa, né, ao passo que assim, tem um irmão nosso em situação de rua, passando fome. O que seria mais pecado, né? O que é determinado como lei divina para determinadas religiões, né? Um monte de escrito extraído das idealizações daqueles seres humanos, ou algo que está concernente ao que é natural, ao que é comum a todos nós. Então, a gente tem que pesar na balança que, se levarmos em consideração o fato de existir o pecado, uma vida só não é suficiente. Porque, sendo crianças espirituais, nós estamos o tempo todo cometendo pecado. Porque por mais que a gente procure não errar fisicamente na frente das pessoas, nós nos conhecemos quando estamos a sós. Então, se nós somos seres pensantes, como o próprio Cristo falou, né, se os teus olhos te levam a pecar, arranque-os, né? Então, acontece o mesmo com o pensamento. Então nós estamos pecando o tempo todo. E aí você desencarna dentro desse processo. Você não demonstra para a sociedade o que está dentro do seu pensamento, mas dentro de você é um caldeirão de erros. Então estaremos sempre em pecado. Agora, quando você leva em consideração o fato de errar, você está num contexto em que você está estudando algo, você está aprendendo sobre algo, que no caso aqui é sobre o desenvolvimento das leis divinas dentro de nós, através das sucessivas encarnações. Então,
como nós ainda não temos o diploma de espíritos superiores, o erro é comum, o erro acontece naturalmente. E aí a justiça, a justiça divina se pauta nessa questão do erro. Então teremos outras oportunidades para que esses erros sejam reparados, né? E os erros nós vamos analisar nos slides que virão, que geram efeitos dentro da nossa própria consciência. Então é preciso que toda aquela potencialidade que nós falamos que o espírito tem de realizações, de cocriações, né, seja colocadas dentro daquele vaso, dentro da estreiteza da matéria, para que o espírito consiga se desenvolver. Lembrem-se que o foco não é o corpo, o foco é o espírito. Estamos aqui para desenvolvermos o verdadeiro eu que nós somos, que no caso é o espírito. Então, dando prosseguimento, nós vamos falar um pouquinho sobre a justiça divina, a reencarnação e o progresso. Então, como nós falamos anteriormente, nós somos imagem e semelhança divina, espíritos imortais e incorpóreos. Então, como a definição que o Espiritismo dá de Deus é como sendo a inteligência suprema do universo, como nós falamos, a palavra inteligência por si só não é algo físico, palpável. Então, como aparece o conceito de espírito na obra kardeciana, no Livro dos Espíritos, e os espíritos dizem que o espírito é o princípio inteligente do universo, nós podemos assim dar uma definição, vamos assim dizer, mais concreta para o que seria Deus, de um ponto de vista mais assim que a gente possa entender com uma maior facilidade. Então, Deus é espírito. Se nós somos imagem e semelhança e somos o princípio inteligente do universo, então Deus é espírito, né? E ele é a inteligência suprema do universo. Nós somos os seres inteligentes que povoam o universo, e ele é a inteligência suprema. Então, nós somos espíritos e Deus é espírito também, para a gente conseguir entender melhor esse conceito. Nós podemos assim defini-lo. Então, como nós dissemos, imagem e semelhança divina, somos espíritos imortais e incorpóreos, como nós já falamos anteriormente. Esse termo incorpóreos é um pouco diferente de imaterial. Eles falam, os espíritos falam lá no Livro dos Espíritos que o termo mais apropriado é incorpóreos. Então, outro dado importante é que nós somos criados simples e ignorantes. Ou seja, nós temos o mesmo ponto de partida. Então, esse simples é nada complexo, vamos assim dizer, e ignorantes do ponto de vista de desconhecedores do bem e do mal. Esse conhecer o bem e o mal vai ser adquirido conforme as sucessivas encarnações, conforme as nossas interações com a matéria. Então, a justiça divina vai se pautar nisso. Ela vai dar o mesmo princípio para todo mundo. E assim, falando em cima disso, nós chegamos no terceiro ponto que nós colocamos aqui, que existem apenas dois determinismos na lei divina, que é o do ato da criação e na culminância do progresso relativo que todos atingiremos. Então, não há assim um progresso pleno, completo, para nós espíritos criados. Porque se o próprio Kardec fala, os próprios espíritos falam que se nós tivéssemos a capacidade de atingir a perfeição moral de Deus, Deus deixaria de ser Deus. Então isso é bem lógico no contexto, no contexto espiritualista. Estamos falando aqui de uma doutrina espiritualista que tem uma visão diferente, talvez diferenciada também de Deus, com relação a Deus, a existência do universo e tudo mais. Então, a própria razão dentro desse viés espiritualista vai nos dizer que se nós tivermos a capacidade de progredir ao nível de Deus, Deus deixaria de ser Deus. Então isso é meio que impossível.
Bom, então, dentro desse início e desse fim, entre aspas, né, que não terá fim, o progresso é constante e eterno, o que está dentro disso, entre o começo e o fim, corre por nossa própria responsabilidade. Então, quando o espírito que habita o planeta Terra chega no grau evolutivo que tem relação guardada conosco, né? Quando ele chega no grau evolutivo de ser humano, nós estamos com as nossas potencialidades já um pouco mais elevadas, porém não o suficiente para construirmos bases sólidas para que o nosso progresso se desenvolva de uma maneira mais concisa, mais rápida, eu diria, melhor, de uma maneira melhor. Porque se nós analisarmos, o progresso aqui é um ponto em linha reta. Agora, por que há dor e sofrimento? Porque muitos de nós tornamos esse caminho oblíquo, né? Caminho torto, pegamos um caminho torto com relação ao progresso. E nesse caminho torto, né, enviesado que nós pegamos, nós acabamos por construir assim, uma corrente que vai nos acrisolar a nós mesmos. Então, nós somos cativos da nossa própria consciência, né? Não percebemos isso ainda, que as nossas atitudes, né, com um teor muito mais consistente, infelizmente, para o lado do mal, né, engendrou, né, construiu essa corrente, eu diria até uma corrente com elos bem espessos, que nos aprisionou dentro de nós mesmos. Então, a dor e o sofrimento são efeitos dessa causa, né? A causa somos nós, né? A causa desses efeitos somos nós, a nossa consciência que ainda precisa de muita evolução, né? Para que se desenvolva e consiga se realinhar nesse caminho do progresso moral, né? Por que tem espíritos já muito evoluídos? Porque muitos deles foram criados talvez depois de nós, né? Não temos dados a respeito disso, mas a criação é constante, Deus não para de criar nunca, né? Então nós somos espíritos aí com mais ou menos, né, uma estimativa de 4,5 bilhões de anos, que é mais ou menos a idade da Terra. Então, já tem espíritos mais evoluídos que nós aqui no Sistema Solar, e muito provavelmente foram criados na mesma época que nós, né, há 4 bilhões, 4,5 bilhões de anos atrás, e perceberam que tomando esse caminho oblíquo, atrasariam o seu progresso. Então, procuraram desenvolver a lei divina dentro de si, dentro deles, assim, compreendendo tudo isso, né? Amando, perdoando, auxiliando, enfim, desenvolvendo a caridade, o amor dentro de cada um deles. E com isso se realinham com a lei divina, né? Então, dando prosseguimento, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a justiça divina e educação. Como nós colocamos no início, uma visão agora um pouco pessoal do Luiz, né? A educação e a lei de trabalho são dois pontos cruciais, essenciais na existência do espírito humano, né? De nós, da nossa verdadeira essência. Então Kardec vai dizer que a educação convenientemente entendida constitui chave para o progresso moral. E nós vamos entender o porquê disso, porque o conceito de educação para Kardec aqui no Livro dos Espíritos não é a educação que tem a ligação com o ensino. O ensino é pragmático. A educação moral, ela exige de nós paciência, ela exige de nós disciplina, exige de nós conhecimento, exige de nós o desenvolvimento das leis divinas, e isso independe de religião. Por isso que o Espiritismo tem implicação religiosa, que é diferente de ser tido como uma religião. A religião, do ponto de vista encarnado,
como nós vemos na grande maioria delas, né, ou numa parcela considerável delas, existe uma hierarquização, né? Então tem o leigo, daí tem, enfim, as várias determinações dentro de cada uma delas. Não vamos citar nenhuma porque esse não é o foco, né? O foco é o espiritismo, né? A nossa visão de vida e de existência a partir de Kardec e da pleiade dos espíritos codificadores, que vem explicar para a gente as leis divinas, né? Então, esse conceito de educação, para Kardec, que é um educador, que é um pedagogo, né, que foi um pedagogo, um educador muito sério, muito comprometido com o tema, é um pouco diferente esse conceito. Então nós vamos procurar entender isso. E aí o espiritismo não é tido como uma religião por conta disso, porque não tem essa hierarquização, né? Então é implicação religiosa, que tem o ensejo de religar, traz o conceito de religare, a sua essência, a sua verdadeira essência, que a gente vê ao longo dos séculos e dos séculos passados até os dias de hoje está meio perdida, né, esse conceito. Assim, nós trouxemos agora uma pequena provocação, né, para despertar em nós assim, o que tem relação da nossa vontade com a vontade divina. E ali vocês podem perceber que é uma afirmativa, né? Nós estamos realmente afirmando isso, né? O conceito de felicidade, né? A nossa vontade com V minúsculo é a vontade divina com V maiúsculo, né? Essa foi uma colocação proposital. Então, o que é felicidade para uns, né? Do ponto de vista materialista, vamos assim dizer, as pessoas têm desejos, né, que são puramente mundanos, materialistas, não no sentido pejorativo da palavra. Não está errado em você desejar, não é esse o problema. O problema é quando é aquele ditado, ter sem que o ter tenha você. Então, o ser humano deixou o egoísmo tomar tanto conta do ego, do ele, que agora são os bens materiais que o têm nas mãos, né? Então a gente fica triste quando acontece algo com algum dos nossos bens, quando a gente perde dinheiro, né? E por isso eu falei da questão do conceito do ensino ser pragmático, né? O pragmatismo é isso, ele quer ver a questão, os efeitos na hora, né? Eu quero isso porque ele me traz o efeito agora, né? O pragmatismo é isso, é o no agora. Então, o ensino nas escolas é diferente da educação por conta disso. A gente tem esse grave e errôneo conceito de que o que a escola faz é educação, e não é. A escola está ensinando as pessoas a se tornarem profissionais para se inserirem nesse meio capitalista que gere a economia do mundo. Então, as profissões que pagam mais, que remuneram mais, são as mais visadas pelas escolas, né? Então os colégios que cobram aí mensalidades de valores absurdos, né, colocam banners pela cidade inteira gigantes, né, para mostrar que, olha, os alunos da minha escola aqui, eles passaram no melhor vestibular do país, né? Mas essa é a educação pragmática, que está visando salário, que está visando dinheiro. Mas e a questão da essência do ser, da moral? A pessoa ela pode prestar um vestibular para ser um profissional que se remunera bem, mas quando ela leva em si o conceito de ex dulcere dentro dela, que a escola também pode ensinar, ela vai entrar naquela profissão não visando o dinheiro. Ela vai entrar naquela profissão visando o bem comum. Ela vai utilizar dos seus talentos não para pensar em si, mas para pensar no coletivo. E olha que nós temos dentro do Espiritismo um conjunto de leis que trata da nossa relação com a sociedade, que é a lei de sociedade.
Começa por aí. Nós vivemos em sociedade, é uma necessidade. Agora, se somos iguais, se partimos do mesmo ponto da criação e etc., por que tem irmão nosso vivendo em condições subhumanas? Não tem acesso aos direitos básicos, direitos estes garantidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são proposições de espíritos que vieram com uma missão na Terra. Colocar a Declaração dos Direitos Universais como uma base cristã, né? Embora não leve esse tema, mas o que o Cristo pregava, o bem geral, né? o acesso de todos a tudo, né? Não visando sistemas políticos, pelo amor de Deus, não é isso, mas visando o desenvolvimento da lei divina. Quando a lei divina, né, que é formada pelo conjunto das 10 leis que Kardec explica lá me fugiu agora, mas acho que é na terceira parte, né? Terceira parte das leis morais do Livro dos Espíritos. É desse conceito que nós estamos falando, sem visões politizadas de nada, não é isso. A questão é que quando temos essa lei divina desenvolvida entre nós vamos pensar no próximo como se nós estivéssemos pensando em nós mesmos, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Essa é a base da lei divina, a base que vai trazer harmonia para o planeta. E nós nos esquecemos desse conceito básico, né? Então, por que nós falamos aqui, colocamos essa provocação? Felicidade para determinadas pessoas é comprar um carro zero, para outras é ter pernas, né? Para algumas pessoas é ter 200 pares de sapato dentro do guarda-roupa, e para outras é ter um pé para usar o sapato. Entende? Para muitas pessoas é comprar o supermercado inteiro de comida, e para outras é ter um prato de comida, ter uma mão para pegar no garfo e conseguir levar a comida até a boca, sem a ajuda de terceiros, né? Então, a felicidade é um conceito relativo? Eu creio que sim. Porque a sua visão de mundo determina para você que felicidade é isso, mas para o outro não. Porque muito embora nós sejamos iguais em essência, nós temos níveis evolutivos diferentes, porque a pessoa se encontra em determinadas condições, não é por merecimento, é porque nosso processo de desenvolvimento da consciência está realmente num processo ainda infantilizado. Nós somos crianças espirituais. Então, quando o espírito, vamos falar do espírito e não da pessoa, quando o espírito que está encarnado erra, ele se coloca naquela condição. Ele pede para sofrer o que ele fez o outro sofrer. Por quê? Porque a consciência não está desenvolvida como deve. Então, é nisso que consiste as leis divinas. O planeta é uma escola, o planeta Terra é uma escola, porque ele nos dá condições de nos melhorarmos em todos os aspectos, Se tem espíritos que já compreendem que a culpa não pode fazer parte do seu processo de desenvolvimento, e olha nós aqui, espíritas, então nós temos que compreender que aquele que talvez esteja lá por conta disso, né? Vamos colocar aqui como sendo um exemplo, né? Porque esse processo varia ao infinito, né? Não dá para definir olhando a situação. Mas enfim, se nós já compreendemos isso, por que não vamos estender a mão para auxiliar, né? Então fica isso, essa prerrogativa para a gente se questionar, porque a nossa vontade é a vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque quem não quer felicidade? Se tiver alguém aqui no mundo que queira ser infeliz pro resto da vida, que levante a mão, que atire a primeira pedra. E não há, a gente não vai encontrar, né? As pessoas muitas vezes tiram a própria vida num ato de desespero, né? Que resvala na coragem, porque tem sentimentos dentro dela que não são compreendidos por nós, que muitas vezes estamos normatizados dentro de uma sociedade que diz para você o que você tem que ser, né? E esse ensino faz isso com a gente, esse ensino pragmático. Ele não deixa você ser o que você veio para ser, né? Então, os espíritos que
já muitas vezes compreenderam isso, não conseguem guardar isso dentro de si, extrapolam, vamos assim dizer, nas questões emotivas, o campo físico, e aí buscam no suicídio a saída, entende? Então não dá para a gente ficar julgando A ou B através da nossa régua, né? E eu digo que a nossa vontade é a vontade divina porque Deus quer a nossa felicidade. Agora, o que é o conceito de felicidade para o Espiritismo? É trabalho. Conceito de felicidade para o Espiritismo, e vamos assim dizer, obviamente para Deus, é a evolução, é o progresso, né? Nós seremos felizes na medida em que nós estivermos progredidos, já evoluídos, melhor dizendo, não progredidos. Entenderam? Então, esse conceito de felicidade para o Espiritismo é trabalho. E quando que a gente vai trabalhar em prol do bem comum? É só quando a gente tiver evoluído. Né? Até lá, nós estamos nesse ensino pragmático que visa o eu, que visa o ego. Né? É para isso. Né? Então, o conceito de educação que Kardec vai trazer é muito diferente do conceito de ensino que todos nós colocamos e vemos nas escolas, né? na educação dos pais. Gente, eu acho, não sou pai, pretendo ser, talvez em outras vidas fui pai, né? Então para o Espiritismo não tem essa, você não é pai, você não sabe isso e aquilo, né? Porque assim, pelo menos uma coisa a gente pode ter em mente: você não é pai, beleza, mas o dia que você for, observando a sociedade em si, você já sabe o que não fazer para educar seu filho, né? Então pelo menos isso. Por isso que a gente fala de todo o aspecto que a gente julga ser mal em nossa vida, a gente tem que procurar tirar as coisas boas. E na questão da educação, que é base fundamental para o processo de evolução do espírito, essa é uma delas. É extrair o que há de bom numa situação que a gente julga ser mal. E olhando a sociedade, é não fazer o que estão fazendo, porque o que estão fazendo já faz há séculos e a gente praticamente não sai do lugar. Então, a gente precisa observar essas diferenças, né? E aí, a sociedade inteira se abraçar na questão do desenvolvimento moral da criança, do espírito, né? A escola tem a obrigação de ensinar, mas tem também a obrigação de passar esse conceito de educação, mas não é obrigação apenas da escola, é obrigação dos pais e também da sociedade. Se a gente ver isso, se não me falha a memória, na Constituição brasileira tem isso, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque as suas ações vão interferir no modo de vida do outro, principalmente em quem você vota, principalmente no seu direcionamento político, enfim. A vida se molda através dos meios políticos, infelizmente, e a sua tendência moral vai levar você a votar em determinado político que ele vai ter ligação com a educação ou não, entendeu? E isso vai influenciar a vida de todo mundo. Então por que há esse conceito? Me desculpem, eu não lembro se é na Constituição ou na Declaração Universal, eu vi isso na faculdade. Por isso que o conceito de educação e de ensino é de todos, é dever do Estado, é dever dos pais, é dever da escola, é dever da sociedade. Todo mundo deveria ter essa preocupação máxima em desenvolver não apenas o ensino, mas a educação, o conceito moral. Por isso que a nossa vontade é a vontade divina. A vontade divina é a nossa vontade. Nós ainda só não estamos alinhados com essa vontade divina. Nós estamos num processo em que nós vamos um dia equiparar a nossa vontade à vontade divina. A vontade divina é que nós sejamos felizes. E o conceito de felicidade é trabalho. Então, dando prosseguimento, nós vamos ver o conceito de castigo e punição, né? É a consciência que os efeitos surgem encarnação após encarnação, né? Então, nós vamos observar que esses efeitos, a causa, elas têm início no nosso pensamento. A maneira como aquilo que você aprendeu na infância, aquilo que você conviveu, enfim, a sua carga moral e a sua carga intelectual que você traz de outras encarnações, elas vão interferir profundamente em você e na sociedade
na qual você está inserida, né? Então, e se dá isso através da consciência. Então, uma consciência que engendra a sua encarnação baseada na culpa vai trazer dor e sofrimento, né? Então, é na consciência que os efeitos surgem encarnação após encarnação. Uma vez conscientes dos nossos erros, temos o dever de resgatá-los. Então, como o Cristo falou, né? Vai ter que ter todo I vai ter que ter o seu pingo e todo J. Então, não sairemos desse planeta, dessa situação, enquanto a gente não pagar cada centavo. Usa o termo pagar porque é mais fácil para a gente entender. Se Cristo fosse falar como um espírito evoluído, né, puro que ele era, a gente não teria condição de entender. Então, ele fala numa linguagem acessível a nós, crianças espirituais. Então, usar o termo pagar é mais apropriado, né? Então, mas ele fala essa questão de pagar, mas é nós pagarmos as dívidas com a nossa própria consciência, né? A gente não vai pagar para Deus, a gente não vai pagar para o próprio Cristo, não vamos pagar para aquele a quem ofendemos, né? Ou aqueles a quem ofendemos. Nós vamos pagar para a nossa própria consciência, né? Expiar o que nela foi colocado de maneira, vamos assim dizer, que não nos alinha com a vontade divina, né? Então, uma vez conscientes dos nossos erros, temos o dever de resgatá-los. Porém, com a pouca evolução moral que temos, geralmente buscamos as equiparações ou débitos com as nossas próprias consciências através da dor e do sofrimento, quando na realidade o Cristo nos persuade a buscarmos as reparações através do trabalho. Então, trabalhando esses conceitos, né? E o trabalho, para nós, gente, por enquanto só se dá no campo material, ou seja, através das sucessivas reencarnações. Porque a gente tem muito mais débitos com a nossa consciência, que guarda relação com o próximo, do que a gente imagina. Então, fora do corpo físico, a gente não consegue nada, porque o pensamento, sem a estreiteza da matéria, se une àqueles a quem prejudicamos instantaneamente. Tanto é que por isso que a prece é muito indicada antes de dormir, você procurar ter uma conduta mais retilínea com as leis divinas, né? Procurar se modificar, se transformar moralmente por conta disso, porque semelhante atrai semelhante. Diga-me como pensas e eu te direi com quem andas. O Espiritismo vem ressignificar aquele velho ditado, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Na realidade não é isso. Na realidade, você anda com aqueles conforme o seu pensamento, né? A gente se alia aos nossos. Não tem como fugir disso. Você não foge de você mesmo. Então, a prece é indicada no momento de dormir por conta disso, porque tão logo nos vejamos fora do corpo físico, nesse processo de emancipação da alma durante o sono físico, e a gente vai estar nos lugares que a gente se sente melhor, né? Se você tem problemas com entorpecentes, com drogas, etc., você se põe nesses lugares. Problemas com sexo, você se põe nesses lugares. Problemas com violência, igualmente. Então, a gente, por mais que a nossa conduta em sociedade seja a mais civilizada possível, né, o que manda, na realidade, é o nosso pensamento. A gente só tem uma conduta mais civilizada por conta de leis que nos impedem, de certa forma, de cometer muitas coisas que estão dentro da nossa consciência ainda, da nossa maneira de pensar, né? Senão nós viveríamos no estado de natureza, e o estado de natureza é barbárie, né? Se a gente for analisar a história da construção humana, é uma história recheada de violência, de morte, de guerra, enfim. Então a gente precisa, de certa forma, vamos colocar entre aspas, ser domados pelas leis que nos ajudam a viver em sociedade, senão descambaremos, né, para o lado que nós não gostaríamos. Então, tudo isso, todo esse desenvolvimento, o Cristo preconiza trabalho, né? Ele passa uma vida aqui de 33 anos terrestres aqui para nos ensinar isso, que nós devemos olhar para dentro de nós, e esse olhar para dentro de nós, tudo que ele preconiza, perdão, amor, disciplina, e esse conviver em sociedade, não julgar o outro, exige de nós trabalho,
né? Então nós somos colocados aqui porque o nosso trabalho é muito mais material do que um trabalho espiritual. Trabalho voltado para o lado espiritual só quando nós estivermos um pouco mais elevados, moral e intelectualmente falando. Até lá nós temos essas pequenas missões conosco mesmo, mais conosco mesmo do que com o próximo, porque nós precisamos reajustar a nossa consciência à lei divina. Tá? Então a gente precisa estar bem alinhado com esse pensamento. Então, dando prosseguimento, para não enrolar muito, nós temos aqui os atributos da divindade. Deus é soberanamente justo e bom. Então isto nos ensina que nossa compreensão da lei divina é antagônica quando procuramos explicações acerca de fatos que julgamos ser castigo para quem atenta contra Deus. Mas e com aqueles que são bons e muitas vezes acontece o mesmo? Seria igualmente castigo? Então nós estamos questionando aqui o fato da pessoa falar, tá vendo, Deus castigou, tá vendo, Deus pune, a pessoa morreu no pecado, agora vai para o inferno. Então a gente já sabe que inferno é um estado de consciência e não existe um lugar circunscrito no universo que tenha um fogo eterno, vamos assim dizer. O espírito é incorpóreo, então como que um fogo vai queimar algo incorpóreo? Né? Não existe isso. Mesmo porque a esfericidade do planeta já nos indica isso, que não existe para cima e para baixo, para o lado e para o outro. Né? O fato, se for levar para a questão do inferno material, é impossível. Né? Você ter o corpo físico enterrado para que haja o processo de decomposição e a sua alma sai dali, sendo que a sua alma é incorpórea, vai sofrer uma danação eterna por conta de uma vida de 80 anos, 70, 90, por conta de erros que você cometeu. Então, isso não está, do ponto de vista do Espiritismo, de acordo com as leis divinas. A lei divina não é de punição, não existe punição, existe educação. E a educação, como nós veremos nos próximos slides, não é a educação pragmática, é a educação que observa o ser em si. Então, é disso que esse slide trata, sobre o fato de Deus ser soberanamente justo e bom. E justiça e bondade, a justiça não é justiçamento. As pessoas falam, tá vendo? Aqui se faz, aqui se paga. Para Deus isso não é justiça, isso é justiçamento. A pessoa sofre os efeitos daquilo que ela provoca. A gente planta limão, colhe limão. Não tem como você querer plantar limão e colher maçã. Então, e o fato dele ser soberanamente bom não tem ligação com o fato de você assim justificar a sua maldade falando em Deus. Isso não tem lógica, não é racional associar a nossa imagem à imagem de bondade e de justiça soberanos de Deus. Então, na questão 132, os espíritos vão traçar o objetivo da encarnação. E aí, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Os espíritos vão responder: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Então é o que nós vemos observando aqui. Esse processo de expiação é o processo de expiação da consciência. E esse processo de expiação da consciência se perfaz muitas vezes através de doenças no corpo físico. E isso, por isso que muitas pessoas falam que o espírita gosta de sofrer, mas na realidade não é isso. Na realidade a gente enxerga no sofrimento uma porta que se abre para o progresso. Kardec mesmo fala, não me lembro agora em qual das obras, mas provavelmente no Livro dos Espíritos, ou no Céu e Inferno, melhor dizendo, que um grande sofrimento para um ser humano é sinal de que a prova dele está chegando no fim. Então ele vai mudar de estágio no processo evolutivo dele. Ele está expurgando aquele mal que estava na consciência dele, porque muitas vezes, como nós dissemos no começo, ele se colocou naquela condição através da culpa. Então, como nós dissemos em outros estudos,
a dor e o sofrimento, assim como a beleza, está nos olhos de quem vê. Então tem gente que sofre as vicissitudes sem pestanejar, leva como um processo de aprendizado, né? Então, para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Vicissitude é tudo aquilo que vai contra a nossa vontade. Então, se nós formos analisar pelo prisma materialista, né, ser humano, o que nós geralmente queremos? Sossego, sombra, água fresca, bens materiais, uma conta bancária gorda. É isso que a gente quer. Então, quando você se vê diante de situações que vão empurrar você para determinadas situações, que vão fazer com que você reflita, a gente se sente incomodado, a gente sente que o nosso campo de sossego foi invadido. E é aí que a gente começa a achar ruim, a perder a fé e etc e tal. Então, nós precisamos, por isso que é importante raciocinar a nossa fé, para entender que essa questão de sofrimento físico e corporal é o menor dos males, né? Não há dor maior do que a dor moral. Então, quando a gente desencarna, é que a gente se põe face a face conosco mesmos. Então, é aí onde haverá choro e ranger de dentes, caso você não faça esse processo de reflexão e procure se transformar, né? Desenvolver o amor, o perdão dentro de você. Para isso que serve a reencarnação, né? A encarnação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Nós somos espíritos co-criadores, então nós, quando atingirmos o processo evolutivo nosso, nós teremos condições também de cocriar, né? Cocriar coisas mais úteis para o bem geral, né? De vários espíritos. Não cocriar coisas que estão relacionadas ao egoísmo, né? É isso que ele está tentando dizer ali. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, olha aí, tá vendo? Obra geral, o bem comum, ele próprio se adianta. Então, esse envoltório, né, esse instrumento que ele toma, que tem a relação com a matéria do mundo em que o espírito está encarnado, é o perispírito. É o perispírito que vai ajudar nesse processo de plasmar o corpo físico, né? Então, o nosso perispírito é essa matéria quinta essenciada que é semimaterial. Então, ele tem uma estrutura, vamos assim dizer, semimaterial, que ajuda no processo de ligação, né, que é, vamos dizer assim, um intermediário entre o espírito e a matéria. Então, o perispírito absorve os impactos mentais do espírito, que vai passar isso para o corpo físico, e assim nós mantemos contato com o campo orgânico. E aí, para que serve tudo isso? Isso que está a beleza da lei divina. É de uma inteligência suprema realmente. Nos coloca num corpo físico tão denso, né? Tão complexo, lindamente complexo e profundamente sensível, né? Então, é para mostrar para o espírito que nós precisamos zelar por tudo. Tudo tem valor na existência do espírito, inclusive o corpo, que é o mecanismo através do qual nós atuamos no campo físico. Para quê? Para desenvolver aquele que é incorpóreo, aquele que realmente, verdadeiramente somos, o espírito, o princípio inteligente do universo, já num estágio mais avançado, vamos assim dizer, que tem condições de plasmar um corpo igual a esse. Então, dando prosseguimento aqui, nós vamos chegar no conceito do caminho, né? Qual é o caminho, né? Como o ESD propõe. Aqui, como nós dissemos, focamos a questão da educação e a lei do trabalho, né? Tudo na vida de um espírito é trabalho, na existência de um espírito é trabalho. Então, partindo para o final, nós trouxemos uma fala do próprio Kardec no final das leis morais lá, da lei do trabalho, né? Então, vamos refletir um pouquinho em cima desse que seria o caminho. Há um elemento que não se ponderou bastante,
né? Ou seja, não foi levado com uma seriedade profunda que deveria ser levada, né? Isso são palavras de um pedagogo. Olha que beleza, a profundidade da beleza dessas palavras, né, colocada aqui pelo codificador. E sem o qual a ciência econômica, olha a relação do ensino pragmático com o ensino moral, né? O valor, o verdadeiro significado, a tradução da educação, né? Ele fala de ciência econômica, porque de fato é o dinheiro que, de certa forma, é a ciência econômica que determina a vida em sociedade aqui na Terra, né? Sem dinheiro ninguém faz nada praticamente, né? Então é algo físico criado pelo espírito encarnado, né, que ajuda profundamente a determinar o meio pelo qual vivemos, né? Então, por isso que existem as diferenças sociais, porque é a economia que rege, né, o mundo praticamente. Então, ele vai ponderar essa questão da educação, né, não o ensino, que é pragmático, né? E sem o qual a ciência econômica não passa de teoria, né? A educação, né? O conceito de educação, a tradução de educação é o ex dulce, né? Que é extrair, vamos assim colocar em linhas superficiais, extrair o que o espírito tem de essência dele, né? Então, por isso que a gente tem confundido muito a questão da educação com o ensino, né? Não se pode ser quem você é, não se pode conviver em sociedade a maneira como você se enxerga, né? Você tem que, assim, de certa forma, se rebaixar, viver escondido dentro de si mesmo, porque tem uma sociedade lá fora que determinou parâmetros para que você possa conviver lá fora, você tem que agir num parâmetro geral, né? Então o ensino propõe isso, né? A sociedade propõe isso. Você não pode ser quem você veio para ser, né? Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos. Aí vem aquela famosa frase, né? Porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Se nós construímos hábitos deletérios naturalmente, né? Esses hábitos brotam naturalmente porque nós estamos mais apegados à matéria do que propriamente dito às coisas espirituais. Então os hábitos deletérios são criados naturalmente. E se nós já temos a compreensão disso, por que não podemos criar hábitos salutares? E esses hábitos salutares, aos quais eu, em particular, enxergo aqui nesse texto, que eles vão dar base para essa frase tão impactante, que educação é conjunto de hábitos adquiridos, né? Então, se você se habituar a fazer o bem, se habituar a perdoar, né? Começando dentro de casa, organizando suas coisas, regando uma plantinha, dando bom dia para a plantinha, o pensamento cria. Então a planta é um ser vivo, ela vai, de certa forma, absorver a sua carga mental e psíquica. Então, se você criar o hábito de conversar com a planta, de regá-la todos os dias, né, conforme a necessidade, você vai ver que a planta brota, ela fica viçosa, etc. e tal. Agora, se uma planta absorve tudo isso, imagina um ser humano. Nós vivemos em sociedade e não temos esses conceitos, então a gente precisa criar hábitos salutares, porque é dessa educação que o Espiritismo trata, de desenvolver o senso moral, a moral que o Cristo nos preconiza, que é o desenvolvimento das leis divinas dentro de nós. É esse o conceito de moral que o conceito de educação dentro do Espiritismo nos traz, desenvolver as leis divinas dentro de nós. Então, nós vamos continuar com a leitura do texto e vamos perceber que Kardec prossegue dizendo que quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, olha que profundo, gente, observa a nossa sociedade hoje, o que está acontecendo com ela.
né? A resposta está nas entrelinhas, é preciso enxergar além do texto. Sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos. Acabamos de dizer que nós temos hábitos deletérios que estão arraigados ao materialismo, né? É um instinto, vindo ainda lá do reino animal. Deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. Lembra que nós falamos, a sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar a vida determina em quem você vota, determina, inclusive nas políticas sociais, nas políticas públicas, né? Nas questões que vão ajudar a sociedade de um modo geral, porque a gente está subordinado ao campo material e o campo material engendrou política. Criou a política para gerir a sociedade. Então, a gente tem que, de certa forma, aceitar isso guardando as devidas proporções e procurar se melhorar moralmente para que tenhamos políticos mais sérios, compenetrados com a massa, como ele diz ali, com a massa de indivíduos diariamente lançado na corrente da população, né? Por quê? Porque o conceito de educação vai interferir na sociedade, na sua maneira de viver. Olha a importância, o nível de importância e de profundidade que tem a reencarnação em nossas vidas, né? E infelizmente a gente está deixando correr, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, quando essa arte for conhecida, a arte da educação, compreendida e praticada, né, muitos de nós às vezes até já compreende e conhece, mas pratica, né? Então a gente precisa praticar. A teoria tem que estar alinhada à prática, né? Não tem como fugir disso. Se a balança está pendendo mais para um lado ou para o outro, é sinal que quem está realizando a prática que aquela teoria determina está fazendo errado, né? O homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia de segurança de todos. Ele está falando no bem comum, né? Então, vamos observar o atual momento, esse momento de pandemia. Se a educação já tivesse sido compreendida lá atrás, esse conceito de desenvolvimento moral, independente de religião, nós não veríamos com certeza pessoas com máscara no queixo, né? Não veríamos pessoas negando a ciência, não veríamos pessoas dando voz, né, ouvidos, aliás, a vozes que estão propagando mentiras. Então, a gente percebe que o lado emocional, o lado afetivo dessas pessoas que não entendem que vivem em sociedade foi muito mal desenvolvido, muito mal aproveitado, né, vamos assim dizer, por aqueles com os quais eles convivem. Não assim jogando a carga, a responsabilidade toda, a culpa toda em cima dos pais, não é isso, né? Mas o próprio Kardec fala na questão 582 que todos nós temos responsabilidades por aqueles que nós trouxemos ao mundo, né? Uma vez gerado um filho, é por toda a vida, quiçá por longos e longos séculos, porque, como diz Emmanuel, 5 minutos podem trazer séculos de sofrimento. Então a gente precisa ponderar muito a questão do desenvolvimento emocional da criança, respeitando as fases de desenvolvimento daquela criança, para que cresça um adulto fortemente emotivo. Melhor dizendo, com um emocional muito bem constituído, um emocional forte, que vai saber ouvir não, que vai saber ouvir o sim também, que vai saber conviver em sociedade. Então, uma pessoa que não vai se determinar como um sociopata, que não sabe viver em sociedade, sendo que precisa dela. A gente precisa entender que o nosso conceito, a nossa essência é espiritual, e a gente está aqui para aprender nesse grande hospital escola. Hospital porque estamos espiando a nossa consciência, né? É isso, estamos nesse grande hospital para isso, e escola porque o mundo é o lugar mais adequado para os espíritos de terceira ordem como nós. Nós temos a oportunidade aqui de desenvolver as leis divinas.
Primeiro, pensa se a gente vivesse num mundo mais adiantado. Primeiro, que não teríamos condições de plasmar um corpo, né, num planeta mais adiantado. E segundo, que mesmo se tivéssemos essas condições, não entenderíamos o adiantamento da lei divina que está concernente àquele mundo. Então estamos no lugar certo, na hora certa, na época certa. Né? E esse momento de pandemia está nos mostrando o quanto a gente precisa desenvolver o lado emocional, extrair, né, vamos assim vamos ser redundantes aqui na palavra, extrair o ex dulcere, né, colocar, deixar o seu filho ser o que o seu filho veio para ser, né, deixar brotar nele a sua carga moral, emocional, psíquica, que ele traz de outras existências e que veio através de você, não por acaso, mas veio por uma bondade, de uma misericórdia divina, para que haja vamos assim dizer, a readaptação da sua consciência com a dele e te liberte dessa corrente, desse acrisolamento, desse enjaulamento que nós sempre nos colocamos através dos nossos atos, do nosso pensamento com os outros espíritos. Né? Então, vamos levar em consideração esse conceito de educação e observar, gente, para finalizar, que um adolescente não tem condição de definir o seu futuro, não. Ele está em processo de desenvolvimento. Exigir dele um foco totalmente materializado para os estudos, para que você tem que decidir a sua vida agora, você não pode passar fome, porque eu não vou durar para sempre, e isso e aquilo, e determinar que uma criança praticamente, com 17, 18 anos, decida uma profissão para todo o seu futuro, é exigir de um espírito, lembre-se de um espírito que está encarnado naquela situação, algo que ele não pode dar. Muitos não têm maturidade. E aí o que acontece? O espírito que veio como seu filho vai realizar a sua vontade, não a dele própria. E aí a gente vê engenheiro que não projeta prédio direito e o prédio cai, ponte cai, médico que erra na operação, médico que esquece a gase dentro do paciente. Então a gente vê essas aberrações e acha um absurdo, mas não vai ver o contexto em que elas se deram. Né? De uma criança que não teve respeitados as suas fases de desenvolvimento. Né? Então o espírito está absorvendo as coisas que estão passando para ele no convívio social dele. Né? E a primeira célula da sociedade é quem? É a família. Que, como nós já dissemos em outras ocasiões, cada um de nós somos um átomo que compõe uma célula, que é a família, que compõe o todo, um corpo todo, que é a sociedade. Então, se lá fora está do jeito que está, nós carregamos parte dessa culpa também. Então, vamos finalizar aqui, já me adiantei mais do que eu deveria, né? Gostaria de deixar uma mensagem para todos aqui, para a nossa reflexão, né? Então, para o Espiritismo, Jesus, o Cristo, é o guia e modelo para a humanidade. Modelo de educador de almas, visto que ele há 2000 anos já sabia falar às almas. Seus ensinamentos não são para corpos. Guia, pois o roteiro para a felicidade, por ele indicado, foi anteriormente por ele percorrido. Então, nós temos um guia e modelo que não falou coisas da boca para fora. Acima de tudo, o Cristo alinhou a teoria das leis divinas com a prática quando da sua convivência entre nós há 2000 anos atrás. Por isso que eu falo, a pessoa que diz na prática a teoria é outra, ou na teoria a prática é outra, melhor dizendo, não está fazendo certo. Se a balança está pendendo para um dos lados, é sinal que ou a teoria está errada, ou a prática está errada, ou a pessoa está fazendo os dois errados. Porque fácil não é, mas também não é impossível. E o Cristo nos ensinou isso há 2000 anos atrás. E ele ensinou não apenas falando, mas exemplificando, vivendo a lei divina em seu grau máximo. Tá? Então encerro por aqui e agradeço a todos, ao Centro Espírita Antônio Martins, pela oportunidade de trabalho e espero ter alcançado os objetivos do estudo. E, por favor, qualquer coisa, comentem, mandem suas sugestões, suas perguntas, suas dúvidas, enfim,
podem interagir com a gente, que a gente vai responder tudo na medida do possível. Muito obrigado. Então vamos fazer a nossa prece. Divino amigo, nós agradecemos por este momento de estudo em que pudemos refletir por alguns instantes sobre as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência, escritas na nossa consciência, e que o Espiritismo vem, de certa forma, ressignificar o Evangelho e ensinar o cristianismo redivivo, o cristianismo primitivo que olhava para o ser, olhava para o espírito imortal e incorpóreo que nós somos. Obrigado, Mestre, obrigado aos benfeitores por mais um estudo nessa noite, que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana a todos, muita paz e muita luz.